Olá, que alegria encontrar você outra vez. Espero que a sua alegria seja igual à minha, nesse novo episódio do Pode Tudo. A propaganda é a alma do negócio e quantas vezes você ouviu isso? Mas por trás da propaganda tem as pessoas que fazem a propaganda. E tem umas pessoas que fazem que são muito mais criativas, geniais, que se marcam na história da propaganda. Tem outros que vão além e ficam marcados na história de uma sociedade, na história de um Estado. É o caso do convidado da edição de hoje do Pode Tudo. Pode tudo! Apoio Sucreria, brigadeiros, bolos e esfirras artesanais. Sua vida muito mais gostosa. E Cold Track Rastreamento, seu carro na palma da mão. E já que estamos começando um novo episódio, por favor, compartilhe, se inscreva no canal, porque isso ajuda a gente a conseguir apoio para produzir conteúdo. E o nosso canal já está tendo apoio comercial, o que é muito bom, apoio de forma a conseguir tocar esse projeto. O personagem de hoje do Pode Tudo é o meu amigo Hamilton Carneiro, que é publicitário e é apresentador, é escritor, é um homem de cultura. Hamilton, que honra receber você aqui. Honra minha, Cassim. Essa amizade que vem de tantos anos, né? Acho que não devemos falar quantos anos, não, né? De muito tempo. Falamos em meses, 214 meses. É outra maneira mais amena de traduzir o tempo, né? Mas a honra é minha, Cassim, estar aqui conversando com você, batendo esse papo. O bom de receber o Hamilton é que a gente vai falar de publicidade, vai falar de política, vai falar de cultura, vai falar de literatura, vai falar da história do estado de Goiás, a gente pode falar de natureza, porque o Hamilton é envolvido com tudo isso. Hamilton, mas eu quero começar com você para que as pessoas em Goiás sabem, mas eu quero mostrar que você e o seu nome está ligado a uma produção que ficou marcado na história da publicidade do Brasil, que é essa publicidade aí que foi um sucesso no estado do Brasil, está hoje entre as propagandas ou os comerciais históricos, a da antiga e extinta Cachego. Uai, senhor, tomara que esse ano que vem rompendo aí na cabeceira, chega mais manso aqui pra nós. Ele não pode trazer muita trovoada pra nós não desbarrancar esse mundaréu de novo, e nem o solo muito regalado pra nós não esturricar os viventes das nossas bandas. Tomara que esses homens graúdos também emenda e larga dessas estripulias de guerra, uai. Uns cobrinhos mais faturentos também é bom, né? Pra gente não ficar esbarrando na precisão. E no mais é como Deus fosse visto, porque só Ele é que pode dar a volta na braveza do mundo. Cachego, pode depositar a confiança. Muita gente conheceu esse personagem, o Geraldinho, se encantou com o texto, com a interpretação dele, mas o criador é o Hamilton Carneiro, até o descobridor do Geraldinho, descobridor para o grande público, né? Como é que foi essa história, Hamilton? Cassim, eu estava gravando Frutos da Terra e é interessante, o Frutos, eu tive uma liberdade da TV para fazer externa. Externa só jornalismo fazia, né? E um dia, numa fazenda lá em Bela Vista, município de Bela Vista, falou: tem um sujeito aqui muito interessante que você podia conhecer. Um contador de piada, não era, ele era um contador de casos, eram casos bem humorados, né? E eu falei, não, eu sempre fui muito interessado em conhecer personagens. Todo tipo, o tipo humano é interessante, né? É muito interessante, quando ele não desvia, né? Aí eu falei, você levanta cedo? Eu falei, não, eu aprumo cedo, né? Aí eu falei, porque você tem que conversar com ele antes das 9. Se passar das 9, já tá bêbado. E aí, curiosamente, alguém foi lá e chamou, eu levantei muito cedo, né? Aí eu levantei nessa fazenda lá que eu tava posando.
Aí tô vendo ele lá, fazendo um cigarrinho, sentado num monte de lenha, né? Aí eu cheguei, bom dia, ele, bom dia, né? Já me encantou o bom dia dele, né? Aí começamos a conversar e tal, ele foi me contar o caso da bicicleta. Mas era um caso... Famoso esse caso da bicicleta, é um caso longo, né? Longo. Era muito longo, assim, não dá pra televisão. Aí eu tomei a liberdade, respeitando a oralidade dele, entendeu? Fui reduzindo, até que deu para ir para televisão, né? E o Geraldinho era analfabeto, totalmente analfabeto, de pai, mãe e parteira. E aí o que aconteceu? Reescrevi o caso, usando o vocabulário dele, acrescentei alguma coisa, e a filha dele lia para ele, até ele decorar, assim como foi a propaganda da Cachega. Eu fiz o texto, né? Porque... veja bem que assim, propaganda, ela tem que ter uma preocupação sociológica grande, não é pensar em vender. Por exemplo, o Geraldinho, um capial lá do mato, que relação que ele tinha com a Cachego? Analfabeto, não tinha conta na Cachego. Então o que eu fiz? Eu fiz uma mensagem, né? Porque isso foi por ocasião da Nova República. Tancredo eleito no colégio eleitoral, né? Não tinha eleição. Tanto que ele começa... como é que esse tempo, esse ano que vem apontando aí na cabeceira, né? Esse ano era esse homem que está chegando aí, né? Então era uma recepção ao Tancredo com esperança. Foi em 85? 85, né? 85, né? Aí só que é o seguinte... Eu fiz um piloto, levei lá pro pessoal da Cachega. Mas ele não está falando em Cachega. Se ele falar, tô derrubando a propaganda. Qual a relação que ele tem com o Cachega? Nenhuma, né? Então a Cachega vai assinar uma mensagem dele. E assim foram as outras. Veio a Constituição, eu fiz uma da Constituinte, né? A separação de Goiás com Tocantins, fiz outra. Então foram 4 ao todo, né? 4 propagandas. A cada fim de ano a gente fazia, a Cachega só assinava, né? Então tem aquela, por exemplo, quando o Sarney queria esticar o mandato, né, para 5 anos, prorrogar, né? E foi para o Congresso e não queriam votar, e a gente foi bem crítico nisso, né? Que aí eu peguei o carro de boi, né? Porque quando o mandato espicha, o soberano bambeia, né? Então criando essas metáforas, né? E aí... E esse carro até eu batizei ele por nome Brasil, né? E o carro está no atoleiro, né? Mas sempre você terminava com esperança, né? Aí os bois puxam o carro, né? E o Brasil vai acabar rompendo no rumo certo, uma coisa mais ou menos assim, né? Todas tinham uma mensagem positiva no final. Por exemplo, da Cachego, né? Eu não podia ligar o Geraldinho com o Cachego, mas eu tinha que ter algum momento ali psicológico de inserir o Geraldinho na Cachego. Como é que eu inseri? Ele diz o seguinte: uns cobrinhos mais farturentos também é bom, né? Para não ficar esbarrando a precisão. Cobrinha aí se ligar com o Cachego sem forçar, né? Ele não era cliente da Cachego. Sim, mas essa linguagem, essa oralidade que você conseguiu captar dele, o texto é seu, mas é do Geraldinho, na verdade, né? Ninguém desconfia que o texto é meu. E eu fiz questão de ficar no anonimato. Claro, o personagem era o Geraldinho, né? Assim, a fazenda que eu vivi, né? Você é um homem da roça, né? Sou da roça, roceiro mesmo, né? Matuto. E tem hoje tem pós-graduação e 3 cursos universitários. Está fazendo mais um que é de sociologia, né? Olha bem, não parou. Mas então é o seguinte, lá, meu avô dava pouso para boiada, né? Os boiadeiros chegavam, rachavam ali, tinha uma mangueira enorme, né? Ficava lá, e eu fazendo a comida e tal, comitiva, né? E eu ia lá conversar com eles, menino, né? E ficava escutando a prosa deles. Então essa coisa, eu busquei lá na minha cultura inicial, na pós-infância, né? Puberdade, acompanhando esses boiadeiros, acompanhando o pessoal do campo. Essa linguagem que eu achava muito bonita, né? Então, o que aconteceu, Cassim? Eu trouxe isso para mim, trouxe isso comigo. E quando encontrei com o Geraldinho, mas me identifiquei frontalmente, entendeu? E o Geraldinho era curioso, ele tinha uma presença de espírito tão grande, até ainda com relação a Cachego. Naquela época, o Francisco Oco veio em Goiânia para fazer uma propaganda da Itacolomi, lançando o Jardim Atlântico.
o cachê do Francisco Coco foi de, parece que 600 mil. Cachê altíssimo. O negócio da cachê é ficar tão fascinado que eu ranquei deles lá um cachê de 2 mil para ele. 2 milhões. Era milhões, né? Na época, né? O Geraldinho pegou esse dinheiro, foi para casa. No caminho, um parente dele lá falou: uai, Geraldinho, quanto você ganhou? Tanto. 2 milhões. Aí o que acontece? Ele já ofereceu pro Geraldinho 4 novilhas, 4 bezerras. Você comprava a novilha por 250 mil. O Geraldinho comprou 4 bezerras por 500 cada uma. Já foi embora. Já ficou o dinheiro ali, você entendeu? Era muito ingênuo, né? Mas é interessante, quando eu gravei com ele, eu dei para ele R$500, 500 mil, né? Que era meio milhão. Dei para ele, quando eu gravei. Aqui, tirei do bolso, dei para ele. Aí, Cassim, eu tive que ir lá para refazer a gravação, corrigir alguns pontos e tal. A filha dele, como eu disse para você, eu fiz o texto, ela lia para ele, né? Aí, depois ele regravou. Aí eu falei para ele: Geraldinho, você tem que estar com a mesma roupa, que tem que ter um continuismo, né? É só porque eu quero mudar essa palavra aqui. Aí, de sorte que a calça eu não tinha trocado dela. Isso foi uns 10 dias depois, né? Mas a camisa, né? Aí a mulher dele estava para tinha levado os netos numa escola rural, né? Tinha ido com os netos. E ele ficou doido. Rapaz, Aí ele foi lá, procurou. Rapaz, eu tentei ali achar. Dei uma busca nos trapinhos que eu tenho ali, mas não achei a camisa, não, né? Aí quando ela chegou, a camisa tinha ido para lavar. Ela tinha lavado a camisa, aí achou, passou, vestiu, né? Aí terminou a propaganda. Mas o curioso é o seguinte, que ele falou: rapaz, mas eu fiquei tão incomodado quando eu vi você apontando ali, que eu pensei que você tinha arrependido do negócio. Veio cá pegar o dinheiro de volta, eu já tinha espatifado ele todo. Vocês chegaram a fazer shows juntos? Fizemos. Aí eu criei o show Trova Brasileira, viajando pelo Brasil. Tava interessante, quando ele adoeceu, assim, estava programado para o Rio Grande do Sul, estava programado para Porto Alegre, para Belo Horizonte. Belo Horizonte, até o Saulo Laranjeira, né, que veio aqui, encantou com o Geraldinho, queria nos levar. Eu conversei com o Saulo, eu não tinha tempo de sair, assim. A profissão de publicitário me tomava o tempo todo, né? Eu não tinha tempo de sair. Aí o Saulo veio, acompanhou os ensaios, acompanhou no teatro. O Saulo é excelente, né? O Saulo, para quem não está unindo o nome ao personagem, é aquele deputado corrupto da Praça É Nossa, né? Exatamente. João Plenário. João Plenário. Aí o Saulo veio, ensaiou. O Saulo ia assumir o meu lugar, tá certinho. A gente ia fazer uma apresentação primeiro no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, depois ia percorrer o Brasil, né? Você sabe que até estava previsto o Boldrin fazer o meu lugar, né? Aí uma produtora do Boldrin desaconselhou: olha, o Geraldinho não aguenta o rojão do Boldrin, não. Né? Não aguentava. Aí eu mudei pro Saulo, né? Conheci o Saulo, veio para cá, ficou uma semana aí com a gente, né? Ficou até lá em casa. Uhum. E aí é o seguinte, o Saulo estava muito entusiasmado, ia fazer. Quando estava programado lá para o Palácio das Artes em Belo Horizonte, já no dia adoeceu. E foi aí complicado, não teve jeito, né? Foi uma trombose do mesentélico. Na linguagem do Geraldinho, seria nó nas tripas. Né? O comercial desse daí, que tem uma história, porque os personagens têm história, a forma como vocês se encontraram é outra história, a linguagem é outra história, mas você é um homem de publicidade, mas você começou em televisão, você começou nos bastidores de televisão, você foi câmera, né, da Anhanguera, operador de filme. Pois é, uma época em que você trabalhava com filme ainda. Você é pioneiro na televisão aqui e não dá para escrever a história da publicidade goiana sem um verbete Hamilton Carneiro, não tem jeito. Mas eu quero começar com essa história sua na televisão. Você começou na televisão, nos bastidores, e virou um homem de proa. Cassim, interessante, eu entrei quando eu cheguei em Goiânia, eu tinha trabalhado em rádio lá em Pameri, Rádio Chavantes de Pameri, que até fiquei com muita raiva que mudaram o nome agora, né? Agora nem lembro o nome.
É bonito o nome Chavante, né? Chavante bonito, né? E então, Cassinha, de lá vim para Goiânia, fui trabalhar num outro emprego, fiquei uns 6 meses, até ver se conseguia trabalhar em rádio, né? Aí trabalhei na Rádio Clube, na Rádio Jornal, na Rádio Anhanguera. Aí para televisão, aí paralelamente até a rádio, eu fiz televisão. Fui lá um dia, me falaram que a TV Anhanguera abria às 6 horas da tarde, mas ia passar a abrir às 4, e estava precisando de uma outra equipe, né? Aí, quem contratava? Seu Jaime, né? Você vê, era pequena ainda. Fui no Seu Jaime, aí ele me pediu uma carta de apresentação. Quando eu falei de um parente meu que ele conhecia, não, então não precisa de carta de apresentação, não, pode vir. Aí fiquei lá. A relação com a TV Anhanguera, 50 anos de relação. Depois como prestador de serviço, né? Depois fazendo os programas, né? Então foi por aí. Comecei como operador de filme, né? Terminei, fui diretor de TV, diretor de programação. Depois terminei como apresentador do Frutos, né? Quando saí, estava fazendo Frutos, né? Mas antes do Frutos da Terra, que é um programa que durou 40 anos no ar, em dois canais aqui em Goiânia, de repercussão nacional, porque você trouxe gente de fora também para se exibir no seu programa, você como apresentador, sem deixar a sua vida de publicitário. Você teve uma outra atração na TV Anhanguera, que foi o Ubicultural. Eu me lembro disso. Quando eu fui para a TV Anhanguera, você era o apresentador do Ubicultural, que era a União Brasileira de Escritores Seccional Goiana. Isso, pois é. Eu era afiliado à UB, né? E tinha amigos, né? Fui contemporâneo lá na UB do Bernardo Helios, né? Caio Bernardes, né? O Bariani, né? Então era uma instituição pobre, né? Mas aí inventaram. Vamos fazer um programa, Hamilton? Vamos, né? Fui lá, conversei com o seu Jaime, pedimos horário, né? O seu Jaime cedeu e tal. Aí fizemos o Ubicultural por quase 9 anos, né? Aí depois tivemos um problema lá na UB, mudou de diretoria, o seu Jaime falou, o seu Jaime era da UB também. O seu Jaime, faz um outro programa, muda o nome. Aí eu fiz o Espaço 2. Mas o Espaço 2 eu sempre entendi que era um programa de transição, porque a minha cabeça mesmo estava voltada para Frutos da Terra. Esse nome? Você já tinha esse nome? Tinha, tanto que a música Frutos da Terra nasceu antes do programa. É composição sua, né? Minha e do Genésio Tocantins. Aliás, que Deus o proteja. É porque ele está passando numa situação de saúde dele complicada, realmente. E todo dia ele está nas minhas orações, sabe? Pessoa, né? De quem eu gosto muito, né? E está lá no Tocantins, aí está passando por um problema muito delicado. O tema do Frutos da Terra, a música que chama Frutos da Terra, a linguagem dela é uma descrição da vida no campo, né? O periquito está roendo o coco da gabiroba. Na verdade, assim, ela é um panfleto de proteção ao cerrado. Né? Porque você fala o seguinte, periquito está roendo o coco da guariroba. A chuvinha de novembro amadurece a gabiroba. A gabiroba amadurece em novembro, né? Então é um calendário das frutas do cerrado, quando é que elas amadurecem. Aí você fala do cajuzinho. É uma música que tem na letra umas aliterações, né? Que é uma figura literária interessante, né? Jatobá, Bacopari, você vê essa? Jatobá, né? Quando você pensa no Jatobá, tem a casca dura, você tem que Jatobá, Bacopari. Então, são figuras literárias, né? E aí eu procurei ter muito capricho, né? Eu nunca mais mexi na letra antes de gravar, porque em tudo que eu vou mexer eu mudo, assim, sou inconformado com tudo. Não, isso aqui pode melhorar, pode fazer isso. É como um livro que eu estou fazendo, tá te contando hoje, né? 17 revisões, 17 mudanças, você entendeu? É sobre o Cerrado o livro. Então, a música Frutos da Terra despertou para essa coisa do Cerrado, conhecimento. Você fala das principais frutas. Aliás, tem gente que me cobra. Fala, mas você fala das frutas do Cerrado, você não fala de cagaita. Não, cagaita não é uma palavra muito boa para música, não. Deixa para lá. A clima fica ruim, né? Tanto que o nome científico da cagaita é Eugênia desintericus, né? Então, deixa para lá. Não é boa para música, não, né? Hamilton, nós estamos falando dessa sua veia literária, artística, de apresentador, mas você tem, assim, você marcou a sua história na publicidade daqui, mas não só na publicidade. Vamos começar dessa faceta sua de publicitário aqui. Você criou muito, você tem uma agência respeitável aqui, uma produtora também de vídeo respeitável aqui.
Você tem um nome másculo, assim, másculo no sentido de ser grandioso, né? Na publicidade goiana. É bom que você corrigiu de ser grandioso, porque a publicidade está cheia de nomes não muito másculos, viu? Que eu respeito. Mas, Cassim, é interessante. Na TV Anguera, eu às vezes fazia um trabalho de freelancer para algumas agências. Fazia texto, né? Sempre gostei de redigir, fazia texto. Quando era empregado lá ainda? Quando eu fui para a Globo, aí eu fui fazer um estágio na Globo, voltei, aí me chamaram para voltar para a Globo. Na Globo é o seguinte, eu fiz direção de externas da primeira edição de Irmãos Coragem e do Som Livre Exportação. Eu tive a oportunidade de conviver com grandes diretores, foi o Walter Laceiro, Som Livre Exportação. No estágio, eu fiz estágio com o Daniel Filho, né? Então, eu tive essa boa oportunidade. Mas acontece, eu nunca parei, Cassim. Quando estava fora do set, não, porque eu não ficava no set, era externa. Quando tinha o Folguinha, a Globo tinha um departamento de publicidade, de gravação, de produção, né? Antes da Globotech. Um departamento de produção, e eu ficava em cima. Como o Guaraci Sena, que era diretor, dirigia, eu falei, Guaraci, quem sabe eu fico aqui com você, quero fazer um estágio, aprender. E comecei a buscar técnicas novas. Quando eu voltei para a TV Anguera, eu trouxe muita coisa nova, entendeu? Mas sempre com aquela vocação de publicidade. Vou até te revelar uma coisa aqui. Quando morava na roça, a gente vendia na cidade, em Ipameri, laranja, banana, né? E eu levava na carroça, isso. E tempo de laranja, o que eu fazia? Eu apanhava uma laranja para me vender, para comprar as coisas para mim, né? Além das que levava de casa, né? Quando eu vi um carro lá longe, você entendeu? Aquele poeirão, né? Não tinha asfalto, não. Eu vi aquela poeira, falei, veio um carro ali. Eu pegava um canivete, pegava uma laranja e começava a descascar. Falei, o cara vai passar, ele vai ficar com vontade de comprar laranja, eu vou vender a minha. Você era marqueteiro, então, né? Eu vou vender a minha laranja, né? Isso acontecia muito, entendeu? Passava e eu ainda virava pro sujeito assim, parava o cavalo, virava, descascava. Ô, você tem laranja aí pra vender? Tem. Tá aqui, né? Mas então, essa vocação para publicidade, ela vem de longe. A Globo me aprimorou um pouco isso aí, ou seja, me acelerou nesse processo. Aí cheguei, quando saí da Globo, voltei para Anhanguera, né? Aí, ainda trabalhando lá, fundei a agência com outro sócio, né? E fez agora, o Cassim, 50 anos agora, curiosamente no dia 4 de dezembro, que é o Dia Mundial da Publicidade. Aí você falou, mas você foi fundar isso? Não, eu não sabia, não sabia. Eu um pouco conheci de propaganda e começamos a trabalhar, né? Dia 4 de dezembro, né? Dia Mundial da Publicidade. Fez 50 anos agora, estilos. E você fez o mesmo nome até hoje? Até hoje, não mudou. Não mudou? Não mudou. Você sabe, o Cassim, tem empresa que muda por conveniência, outras por necessidade, problema fiscal e tal, né? Nós não tivemos necessidade de mudar, entendeu? Então, mudar de nome é muito complicado, né? De repente ficar assim, ô João, você entendeu? Né? Você perde um pouco dessa importância da marca, né? Então, com todos os altos e baixos que a publicidade passa, e nós passamos, e muito, né? Muitas dificuldades, né? Mas continuou o nome Estilos, um nome de resistência, né? A gente continuou. Ficar 50 anos no mercado como esse, você hoje espalhou pelo Brasil, tem escritório em Brasília, você tem uma grande produtora, aliás, tem uma produtora há muito tempo, mas a produtora cresceu também, faz comerciais para grandes empresas do Brasil. Só para citar uma, a Boticário grava com vocês, na produtora de vocês aqui de Goiânia, né? Assim, interessante. Eu vim só para a agência, eu e o Pedro. Quem está na produtora hoje é meu genro, entendeu? E é muitíssimo melhor do que eu, né? Até porque não estava combinando muito produtora com agência, né? Porque a produtora é fornecedora das agências, né? Aí as agências ficavam preocupadas. Aí saí, entendeu? Hoje é meu genro, a Plural está por conta dele. E hoje faz o seguinte, você faz Boticário, você faz hoje Prefeitura de São Paulo, né? Faz, agora ele está me falando, fez um contrato com o Banco do Brasil por ano inteiro. Já fez Correios, né? Perdigão fez agora. Essa campanha dos 70 anos da Petrobras, agora eles que fizeram, sabe? Tiveram várias locações, né? Então, o que acontece? Você faz uma locação daqui, manda a equipe, né? Pega um diretor lá de São Paulo mesmo, do Rio, que está muito mais fácil, né? Tem produtor lá que faz a produção para ele, né? E aí toca
trabalho, né? Então, isso foi muito bom. E hoje, Cassinho, a questão do home office é impressionante, né? Hoje ele tem funcionário de computação gráfica no Canadá, na Índia, em Israel, você entendeu? E tem em Goiatuba, você entendeu, né? Tem 2 rapazes de Goiatuba muito bons, né? De vez em quando vem e tal, para as reuniões, mas tá lá, tem um indiano que é um expert em, né? Então, finalização de comerciais, computação gráfica, é uma coisa que hoje exige muito, né? E esse pessoal é muito bom. Então ele tem uma equipe lá de 16 finalizadores que é interessante, eu não vou lá, a gente se encontra, né? Eu sou também um cliente dele, né? E aí eu sempre estou perguntando, né? Olha, tá assim, assado, né? Mas está lá, tá. Sim, né? Você está falando na área, essa mudança que houve de tecnologia. Antigamente tinha um desenhista, que é um cara muito bom, que começava a fazer um croquis de uma ideia que você passava para ele. Hoje no computador o cara faz a ideia, já está quase pronta. Você faz os storyboards, né? Storyboard, né? Que sempre todas as palavras são usadas com... Quase tudo importado, tudo né? Importada, né? Tudo importado. Mas então... Layout, storyboard, né? Pastap, né? Olha bem. Mas hoje, essa mudança que houve reduziu também a quantidade de agências. Goiânia tinha uma porção de agências, Goiás tinha agências muito importantes, e houve uma redução, um enxugamento no número de grandes agências aqui. Reduziu as agências de qualidade, mas multiplicou. Vou te falar uma coisa aqui que parece ser reacionário da minha parte, mas olha, os cursos de propaganda, eles despejaram no mercado muita gente. E vinha com a cultura, vamos dizer, acadêmica, né? Mas não resolvia. Então, Goiânia hoje deve ter mais de 600 agências, pequenas agências. E a agência mesmo, tradicional, a agência que tem, que você pode ter confiança, não passa de 10, se você for espremer bastante, você tem aqui 3, 4 agências. Você fala nessa quantidade de 60 agências ou 600? Mais de 600 agências. Pois é, mas muitas são agências pessoais, né? É quase que a agência com a pasta na mão, né? E um celular. Porque esse pessoal que... Olha, a faculdade chegou, as faculdades católica, federal e outras mais, né? Elas chegaram, eu estou falando de despejar, não é pela quantidade de profissionais que colocaram no mercado. De liberar, né? Seria o mais correto. Liberar para o mercado mais de 600 profissionais, mais de 600 alunos, ou seja, novos publicitários por semestre, entendeu? Quer dizer, então você tinha mais agência do que cliente, do que anunciante, né? Não tem, o mercado não suporta. Aí começou o quê? Começou a criar os vícios da publicidade. Esses vícios implicaram em quê? Em fazer a qualquer preço. A publicidade perdeu a sua importância, entendeu? Hoje todo mundo faz publicidade. Agora, é um erro muito grande. Por exemplo, produção. O sujeito diz, não, eu quero gastar, eu quero investir em veiculação, passar na televisão. Mas se eu não fizer uma boa produção, não adianta. Ele vai bater em veiculação, gastar com veiculação, mas não tem resposta. Então, começa da produção, a qualidade da produção. Você deve investir muito em produção para a sua propaganda, quando entrar no ar, ser atrativa, seja rádio, seja televisão. E se ela não for atrativa, assim, você vai gastar muito, ela chega numa curva de saturação e pronto, né? Você não precisa de veicular muito, não precisa de massificar. Você tendo uma boa veiculação, uma boa qualidade na produção, você vai fazer uma mídia inteligente. Olha, essa mídia aqui já atende as minhas necessidades de retorno, né? Não precisa de trabalhar tanto. E você vê uma coisa tão ruim, eu estava observando alguns anunciantes. Eu ouço muito a CBN, né? Muito atrás das notícias e tal. Então tem uma propaganda que está na televisão que ela entra no rádio, pegar o som da televisão e botar na rádio. Você não faz isso. A rádio é outra linguagem. Você tem que gravar. Então, o sujeito entra falando, não sabe quem é, né? E é uma pessoa importante, não sabe quem é. Depois ele começa a trabalhar com demonstrativos. É porque aqui onde nós estamos, aqui, ali e tal, ali aonde? Isso aí no rádio não está vendo, né? É claro que o rádio é um veículo tão importante porque ele te ajuda a criar também. Às vezes você é um autor da imagem, sabe? Você escuta, né? Mas você tem que dar caminhos, né? Porque
porque, de repente, se você... esses demonstrativos, por exemplo, aqui o quê? Não estou vendo nada. Não estou vendo nada, né? E outra coisa, identificar, né? Principalmente se é uma personalidade. Você vê muito isso nas propagandas do TRE. Toma uma aguinha aqui. E uma vez eu perguntei para um publicitário, o Hugo Blox, amigo, né? E dono também de uma grande agência aqui. Eu falei, mas assim, às vezes vocês aproveitam áudio de VTs para colocar no rádio. Eu falei, não, a gente sabe, porque o rádio é mais barato. E o sujeito que já ouviu na televisão, quando ouve, ele lembra de toda a imagem que ele viu na TV. Eu falei, mas é um trabalho muito complicado fazer essa associação. É um lei do engano. Primeiro o seguinte, que você não pode afirmar que todo mundo que viu a propaganda de televisão vai ouvir no rádio. Né? São dois veículos diferentes, requer linguagens diferentes, né? E isso não resolve. Até porque o rádio, é aquilo que eu te falei observando, né? Você tem que deixar o sujeito criar. Ele bota a imagem que ele quer no rádio, né? Você anuncia, você tem um texto ali, de preferência um bom locutor ou locutora, né? Para chamar a atenção, porque rádio é interessante, que assim, até uma crítica aqui, ela é generalizada. Hoje não precisa de saber falar para ir para o rádio. Tá impressionante isso, como é que, né? Antes, veja bem, quanto trabalho você teve para educar sua voz, dicção, né? Recortar as palavras, né? Eu tive esse trabalho muito, né? Lia alto muito, né? Procurava para educar sua voz, criar uma, né? E de repente hoje não precisa disso não, você entra no rádio, eu às vezes ouço rádio aí, sabe, tem hora que dá vontade de desligar de tão, né? Outra coisa, pontuação, Cassinha, é impressionante, né? A vírgula ou o ponto é onde o fôlego dá. Se você tem fôlego, você estica, né? De repente, seu fôlego acabou, você faz um ponto ali. Para onde quiser. E aí, notícia no rádio tem que ser interpretada, né, Cassinha? Tem que ser interpretada. Você está tocando um assunto muito interessante. Eu me lembro que você falou do Sarney. O Sarney, ele foi eleito para ter 6 anos. Daí ele lutou porque estava tendo a Constituinte, e a Constituinte ia estabelecer o mandato em 4 anos, e ele lutou muito para ter 5, e para conseguir esses 5, um ano a mais, ele deu muito canal de rádio e televisão, deu demais. Naquela época você dava, não tinha, a concessão não era comprada como passou a ser no governo Fernando Henrique, então ele deu muito, e não tinha profissional formado para abastecer o mercado que se formou a partir das concessões que ele deu. Aí quem não era mudo ia fazer rádio, né? Não precisava saber muita coisa. Exatamente. Não era. Você fala, então vai, você pode vir cá falar, qualquer coisa. Era o tio, era o primo, era o irmão, todo mundo foi fazer rádio. Claro que avacalhou um bocadinho. Um bocadinho não, bastante. E o rádio foi perdendo importância na medida em que as pessoas que faziam rádio sabiam menos do que quem estava ouvindo, o que é terrível. Você sabe que, interessante, eu comecei no rádio como operador de áudio. De repente comecei a participar como co-animador de programas, com locutores, apresentadores. Uma vez fui fazer um teste, eu era operador e fui fazer um teste para locutor na Rádio Clube de Goiânia. Quem foi fazer o teste? Medeiros Neto, né? Tudo bem, não passei, claro, né? Muito ruim para falar. Aí um dia no Frutos da Terra, eu tinha uma sessão no Frutos da Terra que chamava O Artista do Rádio. Tinha até um microfone da RCA, aquele microfone grande. O famoso jacaré. Jacaré, exatamente. Aí eu chamei o Medeiros para entrevistar. E eu não lembrava dessa passagem na Rádio Clube, né? Não lembrava. Aí o Medeiros Neto, né? Saudoso Medeiros Neto, me deu entrevista e falou assim: Hamilton, eu sou responsável por você estar aqui hoje, essa carreira brilhante que você está seguindo. Foi por quê? Foi porque eu te dei bomba lá na Rádio Clube quando você quis ser locutor. Foi muito obrigado, meu Se Deus. eu soubesse, eu não te entrevistava. Muito obrigado. Mas você vai criando assim, você vai vendo, eu ouço muito, porque eu sempre gostei de áudio, sempre gostei de vozes. Minha formação, embora tenha feito rádio durante um longo tempo, fiz teatro, e a voz, eu fiz muito trabalho com a voz porque me encanta. Voz é uma coisa que me encanta. Eu vi muita radionovela,
E eu via aquelas vozes bonitas das mulheres, eram pessoas, para mim, na minha imaginação, você disse que rádio propicia isso, eram mulheres lindíssimas, né, pela voz. E tinha os atores também, que eram ídolos, iam nas cidades onde anunciavam que eles chegariam, formavam filas nos cinemas, eles se apresentavam em cinemas na época, com as vozes maravilhosas. E às vezes apareciam alguns baixinhos feios que tinham as vozes lindas, que eram radioatores. Né? Também tem isso, que frustra, né? A virtude do sujeito era daqui pra frente, da garganta, né? É impressionante. E as mulheres, eu me lembro muito Geraldinha, às vezes você ia conhecer aquela atriz de voz bonita, né? Mas era um taperão, né, assim. É isso, né? Mas olha, é uma virtude que a pessoa tem. Voz, eu acho da maior importância. Então, hoje não ligam muito para isso. Eu lamento muito. Olha, para você escrever, você precisa de uma caneta, né? Para você tratar da saúde, você precisa de formar, você tem faculdade, então tudo precisa de uma formação. Agora, como é que o sujeito que não tem voz, voz é a ferramenta do comunicador de rádio especialmente, é a ferramenta dele. Como é que você vai para o trabalho sem ferramenta? Vai capinar sem levar enxada, sem ter enxada, né? Então é complicado isso, né? Eu não me conformo com essa liberação que está tendo, né? De pessoas que não têm a mínima intimidade. Agora, está acontecendo muito, assim, de se contratar estagiários, né? Contratar baratinho. Tudo bem, o estagiário ele precisa do trabalho, né? De estagiário que ele prospera, que ele, né? Agora, o que acontece? Precisava de um curso mínimo, treinamento, pontuação, precisava de alguém que soubesse trabalhar com não é nem só fonodiálogo, não. Eu fiz foniatria, fiz com uma professora da USP de São Paulo, chamada, nunca esqueci o nome dela, Edmé de Souza Brandi. Eu achei isso, foi tão importante, porque ela falou, olha, você almoçou, não fala não, passa 5 minutos quietinho, descansando, a voz é um órgão da maior importância, a garganta, né? Então, você tinha interesse em formação, né? Tinha interesse. Eu me lembro uma vez que uma conhecida minha me chamou para... me procurou, falou, eu tenho um amigo na Católica, meu colega de Direito, e ele tem uma voz maravilhosa, mas ele precisa de trabalhar a voz dele, um vozeirão, né? Eu posso trazer ele aqui? Aí ele levou. E eu levei ele para o Jacques Abrão. O Jacques era diretor de jornal de Jacques. Esse sujeito tem muita vontade de fazer jornalismo e tal, né? Eu acho que você conheceu ele. Aí ele foi fazer o jornal, era Jornal Nacional Local, né? Antigamente não era jornal em Anguera, primeira edição. Era Nacional Local, E ele foi fazer. E ele ficava ali no corredor, com a caneta na boca, né? E exercitando para pegar dicção e tal, né? Recortar as palavras. E ficou muito bom. Pena que ele deixou de ser locutor, porque a vocação dele mesmo era para ser cantor sertanejo. Esse sujeito que eu levei lá para a TV Anguera chamava-se Antônio Rosa e virou Falcão. Da dupla Felipe Falcão. Eu conheci o Antônio Rosa quando ele tentou fazer o estágio e depois conseguiu lá na Brasil Central, que funcionava na Vila Nova. Nós nos tornamos amigos ali em 76, 77, e ele já tinha aquele vozeirão bonito que depois ele usou nas músicas, né? Ele fazia aquela... Fazia quase um Tião Carreiro ali, né? Junto com o Felipe, né? E cantava muito bem, era afinado. Muito bem. Pena que já não faz parte do nosso mundo, né? Deve estar nos ouvindo em algum lugar. Quando ele morreu, soube que ele não estava bem, estava aqui no Hospital São Lucas, né? E eu tive um choque muito grande, fui lá para visitá-lo. Ele está muito ruim. Quando eu cheguei, logo na portaria do hospital, né? Perguntei, falei que eu queria fazer a visita, o corpo dele acabou de sair para Morrinhos. Mas isso é que choque, né? Nossa. É a vida, né, assim. E na hora ele estava no auge do sucesso, a dupla dele estava no auge do sucesso. Tava. A gente sempre fala, mostrou no começo dessa nossa conversa, Milton, eu mostrei um comercial que foi um sucesso até hoje, está na memória coletiva, faz parte da história da publicidade brasileira, não só goiana. Há uma impressão do glamour nessa profissão de publicitário. Você disse que
tem, o seu filho que está lá agora está trabalhando, vai passar a madrugada trabalhando. Exato. Quem vê o resultado de um produto, a publicidade, fala, nossa, que coisa maravilhosa. Vê aquelas entregas de prêmio, né? Vê Cannes, vê o Clio, uau, né? O Leão de Ouro, acho que coisa maravilhosa. Vê só as pingas que o cara toma, os tombos que ele toma, ninguém vê, né? Não vê. Que é assim impressionante. Um dia eu fui visitar lá o pessoal da Plural, estavam preparando lá para sair para gravar Boticário. Foi o primeiro material do Boticário. Sabe quantas pessoas tinham no set? 87 pessoas, né? E tinha mais na externa. E esse pessoal foi para a externa, né? Porque gravaram, tiveram locação em Corumbá, em Goiás, no Goiás não, tiveram Corumbá, Pirinópolis, várias locações, né? 87 pessoas. Então você vê, o que envolve menor número de pessoas é a criação, porque às vezes você faz uma dupla, e às vezes você cria até de maneira solo, né? Cria sozinho. Mas depois, as etapas de execução, elas são impressionantes, né? O que gasta de pessoas, de trabalho, luz, né? Você quer acabar com o comercial, faz uma má iluminação do comercial, acaba, né? Então, tudo isso é impressionante. Eu, quando trabalhei na Globo, eu observava muita questão de luz, era apaixonado por luz. Assim, é impressionante. Eu lembro o capricho, né? E não tinha muita tecnologia nesse tempo. Gravando Irmãos Corais de uma vez, nós saímos de madrugada, porque tinha um cenário que era lá, era um lugarzinho chamado Coroados. Mas só tinha, na verdade, a igreja era um painel só, né? Uhum. E nós chegamos lá, assim, de madrugada, para gravar uma missa. O que acontece? Tinha entrado gente lá e roubado o sino da igreja. Teve que chamar a marcenaria no Rio para ir lá reconstruir, levar um outro sino e tal, né? E tinha uma cena interessante que a Índia Portira, ela fugia dentro desse mesmo dia, né? E tinha que aproveitar para gravar de madrugada. Quando você ligava a luz, enchia de muriçoca, era um lugar meio úmido. Aí você não tinha que parar. Ia lá espantar as muriçoca. Então, quer dizer, eu estou falando isso para você das particularidades. Por exemplo, microfone sem fio. Estava começando a usar microfone sem fio. Tinha uma hora lá, não lembro bem se o Jerônimo... Não, o João Corais, o Tarcísio Meira, ele pegava um cavalo e saía, mas você tinha que botar isso lá no estúdio, o tropel do cavalo, né? O cavalo... O que fez? Pegou um microfone sem fio, amarrou na barrigueira do arreio, né? E aí pegou todos os passos, você entendeu? Então tem coisa em televisão que você improvisa, e às vezes o improviso é melhor do que o planejado. Não tem jeito, são situações, são circunstâncias, né? Você tem que fazer, né? Hamilton Carneiro, eu faço um intervalo, porque a gente vai fazer na sequência um outro episódio, porque tem uma outra parte sua que é de o marqueteiro que fez campanhas políticas vitoriosas, o literato, né? Que vai fazer um livro que eu quero que você conte pelo menos alguma coisa. Você já tem livro publicado, livro quase no prelo, prontinho, e tem um livro que você só vai publicá-lo póstumamente sobre esse. Eu quero que demore muito, eu assim. Então, no próximo episódio do Pode Tudo, a gente continua conversando com Hamilton Carneiro, publicitário, apresentador, escritor, aqui no Pode Tudo. Compartilhe, assine o canal, porque ajuda a gente a produzir conteúdo. Pode tudo. Apoio Sucreria, brigadeiros, bolos e esfirras artesanais. Sua vida muito mais gostosa. E Cold Track Rastreamento, seu carro na palma da mão.